Saudações! Hoje a nossa reflexão é sobre o vigor da fé que vence obstáculos. A palavra vencer transmite o significado de um ato, neste caso o ato da fé. O ato da fé pode ser comparado ao empenho de um marinheiro que veleja o seu barco no mar tempestuoso. As dificuldades estão à sua vista, porém o marinheiro esforça-se usando o seu conhecimento e a convicção que são maiores que a ameaça da própria tempestade. Assim também a pessoa de fé, no meio da tempestade que afeta o seu espírito, ela firma-se na palavra de Deus e com o ânimo que recebe, continua a viagem da sua vida. Por exemplo, declara a verdade que é transmitida em Hebreus 11:6 e que diz: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Tomando este versículo como fundamento, a pessoa declara com ousadia que crê que Deus existe e que, conforme a sua palavra, Deus está presente e a galardoar aos que o buscam. Fé é estar com atenção às circunstâncias enquanto mantém a alma e espírito inspirado pelas promessas da provisão de Deus. As ameaças do temporal no mar inspiram medo, porém a pessoa de fé fecha a porta do seu espírito a esse medo e mantém aberta a porta da sua esperança e fé em Deus. No meio do temporal, a pessoa de fé continua crendo em Deus que está consigo e que está a operar. Quanto ao tempo presente, fé é acreditar que a provisão de Deus para nossas vidas é mais certa e mais poderosa que a ameaça do vírus Covid-19. Fé carece de ação, porque sem ação a fé não terá grande utilidade. Fé sem ação só existe na forma de conhecimento. A fé é o conhecimento de Deus em ação e que permeia as decisões e acompanha os passos que a pessoa dá ao longo do dia e todos os dias. A pessoa não pode ser pessoa de fé num dia e no outro, porque está num ambiente diferente, deixar de ser pessoa de fé. Neste contexto, a pessoa de convicção quanto à sua fé é a pessoa cujo diálogo, convivência, decisões, discernimento, etc., são sempre congruentes com a fé que abraçou. A pessoa de fé não deixa que sejam as ameaças das circunstâncias a ditar o estado da sua fé. A fé não depende da disposição da pessoa, mas da verdade do que Deus diz na sua palavra. Enquanto com prudência lidamos com as presentes realidades, continuamos conscientemente e com fé a manejar a vida. Alguém poderá perguntar, será que a fé tem inimigos? Tem. A fé tem os seus inimigos cobertos com a capa da piedade. Quero aqui comentar a subtilidade de 3 tipos de propostas que têm tendência a ocupar o lugar da fé enquanto enfrentamos as nossas lutas. Como irão compreender, estas propostas, como resposta às circunstâncias, poderão em certas ocasiões ser úteis. Porém, dada a sua natureza, estas poderão ser um sério estorvo à fé. Estas propostas são os nossos sentimentos, as nossas expectativas ou as nossas suposições. Vejamos cada uma destas. Eu falo aqui em termos de proposta porque por vezes é a resposta que nós damos, é a atitude que assumimos ou a postura que nós assumimos perante circunstâncias. Por exemplo, os nossos sentimentos. Todos nós temos tido momentos em que os nossos sentimentos coincidiram ou anteciparam o desfecho de uma certa atividade ou acontecimento em processo. Por exemplo, já tenho ouvido pessoas dizer: eu já tinha um sentimento que seria assim e assim. Mas também creio que todos nós sabemos que muitas são as vezes em que os nossos sentimentos e o que na realidade terá acontecido não estavam em sintonia. Sentimentos não equivalem à fé. E nem sempre os sentimentos nascem num ambiente de luz. É importante dar atenção aos sentimentos, mas sempre lembrando-nos que os sentimentos são volúveis. Estes mudam tanta vez ao longo do dia.
Os sentimentos estão muitas vezes ligados ao estado emocional em que a pessoa se encontra. Sentimentos são como vislumbres ou palpitações, por vezes incertas, sobre o que estará por detrás de circunstâncias constrangedoras. Sentimentos necessitam sempre de ser examinados. É mais importante a pessoa fazer do ensino da palavra de Deus a sua plataforma de fé e do seu discernimento espiritual. Se porventura houver algum sentimento que persiste, a pessoa de fé continua consultando a palavra de Deus enquanto fala com Deus sobre este mesmo sentimento. Peça a Deus que o guie sempre. Peça que a sua palavra o ilumine. A Bíblia diz no Salmo 119, versículo 115: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Neste ponto, é também oportuno explicar que na vida não é bom criar expectativas sem que estas tenham um fundamento sólido. É possível uma pessoa dizer que acredita e depois descobrir que não recebe ou não alcança ou não alcançou o que esperava receber. Isto acontece quando a expectativa se alimenta de um ideal ou de um sentimento. A expectativa que anda de mãos dadas com a fé necessita da firmeza de conselhos bíblicos. A melhor expectativa é aquela que é formada na base de bons conselhos. A Bíblia ensina-nos que a esperança é algo que permanece porque tem um fundamento sólido. Vejamos os seguintes textos bíblicos. Romanos capítulo 5, versículo 5, que diz: E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. A esperança permanece porque está ligada ao amor de Deus, o amor de Deus que está no nosso coração. O amor de Deus em nós é um testemunho, uma evidência de que Deus está presente. E por isso a esperança aí tem um fundamento. Vejamos ainda 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, que diz: Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Estes versículos dizem-nos que a esperança reside com a fé e com o amor. Sozinha, a esperança definha. Mas quando tem ao seu redor o ambiente apropriado, a esperança floresce. O outro ponto que é um estorvo à fé é a suposição. A suposição é uma forma de crença que pode estar baseada no que é aceito como norma ou por cálculo. A suposição é sinónima da presunção. Vejamos um exemplo em Mateus capítulo 3 que refere a presunção. João Batista, vendo alguns fariseus e saduceus que vinham para ser batizado por ele, disse-lhes, vejamos Mateus 3, 9. Não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Estas pessoas, referidas no texto, tomaram como garantido que, por serem descendentes de Abraão, o pai da nação, e homem reconhecido pela sua fé, de que eles tinham garantida a sua herança em Deus. A palavra presumais no texto original significa supor ou ter uma opinião. João estava a dizer a estas pessoas para não se firmarem na sua suposição ou opinião quanto a serem filhos de Abraão. Era necessário estas pessoas arrependerem-se e então serem batizadas. A qualidade de filhos que Deus quer são os filhos que manifestam de forma pessoal e consciente a sua fé em Deus, como foi o caso de Abraão. Como nos mostra o livro de Gênesis, Abraão aceitou o convite de Deus e seguiu a Deus. Houve uma mudança na sua vida. Em virtude de Abraão ter determinado seguir a orientação de Deus para a sua vida, a Bíblia diz-nos que ele foi grandemente abençoado por Deus. Arrependimento é precisamente isto, a mudança de vida. A pessoa deixa a velha vida e segue a proposta de Deus.
Isto é o que João Batista declarou às pessoas que estavam confiantes na sua identidade como descendentes de Abraão. Eles supunham que estava tudo bem com eles e que o batismo era mais um proforma numa sequência de atividades religiosas. Daí que João Batista insistiu no seu arrependimento ser seguido por atos apropriados. Para mais informação sobre este acontecimento, sobre o batismo, leia Mateus capítulo 3. Em outras palavras, a pessoa que deposita a sua confiança no facto de ter alguma formação ou criação religiosa, essa pessoa está a afirmar-se em suposições. O que Deus quer é que cada pessoa tenha o cuidado em o conhecer e observar a sua palavra. O relacionamento com Deus deve ser na base da fé que implica um conhecimento pessoal. Deus não está à procura de um relacionamento formal como se fôssemos diplomatas. Deus quer comunhão íntima, irreal e visionária. É neste tipo de terreno que a fé tem o seu impacto. Há ocasiões em que sentimentos, expectativas e suposições poderão ser úteis, mas lembremos-nos, mais uma vez, de que estas não são fé. Em questões de fé é sempre melhor estar apoiado nos conselhos da palavra de Deus e por estes enfrentar a vida. É sempre melhor ter a fé que é esclarecida e animada pelas palavras de Deus. O caminho da fé é receber do vigor que a palavra de Deus nos dá. Neste tempo em que o espírito pânico se aproveita das sombras causadas pelas incertezas de um trajeto marcado pelo vírus, para então entrar sorrateiramente na alma, é importante o espírito manter a luz que é segura e que dissipa as sombras. Se for dado ouvidos ao espírito pânico, este pode trabalhar de tal forma que destrói a fé. O pânico e o medo são uma forma de força espiritual e que se aproveitam dos sentimentos, expectativas e suposições. O pânico como força pode condicionar a alma e controlar o comportamento humano. Neste estado, a pessoa que tenha deixado entrar o vírus da ansiedade e do pânico, ela poderá sentir que a sua fé está a evaporar como uma nuvem. É aqui que os sentimentos, expectativas e suposições, sem o fundamento das promessas de Deus, têm a oportunidade de afligir a alma e o espírito humano. Lembremos-nos que este tipo de sentimentos, expectativas e suposições descabidas só existem no meio do nevoeiro que embacia o caminho em que a visão de vida quer ser nutrida e andar. A ansiedade e o medo só terá onde se firmar, onde lhe derem lugar. Mas aonde a fé é mantida pela palavra de Deus, esta ganha sempre mais relevância e desempenha a sua função que é tão vital. A pessoa que se alimenta pela palavra de Deus, a sua fé não emagrece, mas mantém o seu vigor. A palavra de Deus nunca perde o seu vigor e por isso o que crê dá ouvidos à palavra de Deus. A pessoa de fé tem conhecimento seguro e a força para afugentar o medo e manter o terreno da sua vida limpo de ervas daninhas, da ansiedade e do pânico. A pessoa que deseja ter o seu espírito humano revigorado busca na Bíblia o alimento que fortalece. A fé necessita do veículo que são as nossas obras. Como já tenho comentado, a pessoa de fé é a pessoa de ação. Esta ação é praticada em conformidade com os conselhos da palavra de Deus. Vejamos a seguinte passagem bíblica, Tiago, capítulo 2, versículos 17 a 24. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um Deus? Fazes bem. Também os demónios creem e se estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Bem vês que a fé aperfeiçoou com as suas obras e que pelas obras
a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a Escritura que diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso atribuído como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vês então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Este texto em Tiago 2 diz-nos que a fé é algo que se manifesta em atos relevantes. Tiago diz que o que a pessoa acredita acerca de Deus é manifesto no que a pessoa faz. Tiago 2:22 diz que a fé coopera com os atos da pessoa e pelos mesmos atos a fé da pessoa é realizada. A palavra aperfeiçoada no versículo 22, segundo o texto original, deve ser entendida como alcançar o objetivo. Portanto, a pessoa que age segundo a fé, essa pessoa alcança os objetivos. Tiago dá como exemplo Abraão, a quem Deus deu promessas de amplas bênçãos. Tiago comenta sobre Abraão que agiu de acordo com o que Deus lhe tinha dito. O resultado da ação de Abraão foi, como Tiago diz no capítulo 2, versículo 23, e cumpriu-se a Escritura que diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso atribuído como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Este texto diz que por Abraão ter crido em Deus, que isso lhe foi atribuído como justiça. Notemos a expressão, e cumpriu-se a Escritura. Esta frase indica que havia algo prometido. Abraão tendo agido em conformidade com as instruções de Deus, ele foi reconhecido pela integridade da sua ação, ou seja, das suas obras. A narrativa a que Tiago se refere encontra-se em Gênesis capítulo 22. Será importante, no entanto, compreender que antes deste acontecimento em Gênesis 22, já Abraão tinha crido em Deus, como nos mostra Gênesis capítulo 15, versículo 6. Este texto diz que Abraão, por ter crido, que ele foi visto por Deus como sendo pessoa justa. O sentido hebraico desta palavra, justificado, segundo o seu contexto, e no caso de Abraão ter sido justificado, implica que Deus viu nele pessoa honesta e correta. Porque Abraão creu no que Deus lhe tinha dito, ele foi considerado por Deus como pessoa de integridade. Este mesmo texto de Gênesis 15, 26 contém mais profundidade no seu significado. Mas por agora vejamos que Abraão agiu da forma que agiu porque conhecia Deus a quem ele obedeceu em Gênesis, no capítulo 22. Abraão já antes tinha demonstrado a sua fé em Deus. A sua vida tinha sido uma sequência de atos pelos quais ele manifestava a sua fé em Deus. O seu ato, conforme narrado em Gênesis 22, foi uma expressão da sua fé em Deus. O que Tiago nos ensina na sua epístola é que, mediante o conhecimento relacional que Abraão tinha com Deus, ele agiu. A fé de Abraão não eram só palavras, mas a sua vida era um constante viver à luz das promessas de Deus. O que Tiago diz é que a pessoa que tem a fé que resulta de conhecer a Deus, que essa pessoa tem uma conduta que é fruto desse conhecimento e relacionamento que tem com Deus. Em outras palavras, Tiago está a dizer o seguinte: a fé que é manifesta é a fé que pode ser observada. Os seus resultados são observáveis. Notemos que esta passagem em Tiago 2 não nos diz que é a fé que nos salva. Aliás, esta passagem em Tiago foi escrita para pessoas que já estão em Jesus. Assim, conforme Abraão colocou-se nas mãos de Deus, assim também nós fazemos o mesmo ao estarmos em Jesus. Os nossos atos nascem da comunhão que temos com Deus através da porta e caminho que é Jesus. Estar em Jesus é um ato consciente da pessoa. A pessoa não está em Jesus porque foi ensinado pelos seus pais a crer de uma certa forma. A pessoa só pode estar em Jesus ao vir por sua própria decisão e fazer a sua confissão de que reconhece e aceita que Jesus é o Filho de Deus. Isto é agir com fé.
Quero aqui dar a oportunidade a pessoas que, ao assistir a este vídeo, compreendem que há falta de algo na sua vida. Talvez sinta que a sua vida não tem sido eficaz ou que não tem seguido a Deus. Mas talvez neste momento há algo em si que lhe diz que é tempo de vir a Deus e entregar a Ele a sua vida. Se é o seu desejo vir a Deus e ser aceito como seu filho ou filha, então faça das seguintes palavras as suas palavras. Vamos falar com Deus, fazendo a nossa confissão de fé em Jesus. Diga com sinceridade: meu Deus, eu venho à tua presença, no nome de Jesus, que morreu por mim na cruz. Eu reconheço que Jesus é o meu Salvador e que nele eu tenho a maravilhosa oferta da minha salvação. Eu confesso que tenho pecado, mas mediante a verdade de que Jesus morreu por meus pecados na cruz, eu peço perdão. É o meu desejo comprometer-me com Jesus e seguir Jesus como seu discípulo. Se fez esta declaração acreditando em Deus e no seu Filho Jesus, creia que Deus ouviu e que Ele honra aos que o buscam de acordo com Hebreus 11:6. Se desejar mais informação, entre em contato comigo pelo meu e-mail que segue. E esteja atento aos próximos vídeos, onde vou comentar mais sobre os princípios seguros para a realização da visão espiritual.